Bem, vamos então ao tema que vocês escolheram para hoje. Respeito. Como se fazer respeitar e respeitar o outro, mantendo a base do diálogo. Impõe-se grande cautela ao tratar de uma questão tão complexa e delicada como a do respeito ao ser humano. Com efeito, é a própria pesquisa filosófico-espiritualista que nos convida a refletir sobre esse tema e a questioná-lo com a intensa interpelação que lhe é peculiar, com a finalidade de alcançar as causas dos fenômenos e entendê-los em sua essência. Em sentido mais amplo, o respeito representa o ato de voltar o olhar para algo ou alguém e permite-nos percebê-lo como um sentimento que se dirige a algo ou a alguém que merece um olhar atento, que seja digno de apreço, de consideração, de deferência. À luz de uma concepção abrangente e consciente apoiada em valores ético-morais, procuraremos aqui estabelecer um referencial seguro para as reflexões acerca da importância do respeito e do diálogo, que é o principal sustentáculo das relações humanas. Ponderação e diálogo. Há no ser humano uma propensão natural à transcendência. O elemento transcendente não se manifesta apenas nas expressões religiosas ou filosóficas, mas também no tocante à cultura e à realidade social, quando o indivíduo, utilizando-se de ponderação, assume um comportamento reflexivo e respeitoso perante as situações humanas. A ponderação a que nos referimos é fundamental, visto que, uma vez negligenciada, os valores da liberdade e da espontaneidade excluem-se reciprocamente. Com efeito, quando ponderadas racionalmente, as preocupações e tensões, porventura existentes, tendem a reduzir-se, possibilitando o livre desenvolvimento da personalidade e a sustentabilidade das relações afetivas. Uma sociedade justa só pode ser alcançada com o respeito às diferenças. Para a pessoa proba, honesta e espiritualizada, seu posicionamento respeitoso ante as diferenças não é considerado um estilo de vida, e sim um fundamento e um estímulo para o aperfeiçoamento próprio e daqueles com quem convive. Somente quando o ser humano se abre para a diversidade é que pode reconhecer a si próprio. É na diferença que surge a compreensão da identidade própria. Aliás, é nesse momento de autoconsciência que a pessoa sai de seu universo egoístico para adentrar no campo do diálogo e do convívio fraterno. O quadro sintético que acabamos de traçar ficaria incompleto sem referência aos valores racionalistas cristãos, que legitima toda e qualquer abertura desinteressada ao próximo com o único intuito de auxiliar e acolher. Ampliando o olhar, o termo respeito tem assumido contemporaneamente um caráter polivalente. Pode significar atitude educada, atenciosa, reverente, em relação a uma pessoa ou a grupo de pessoas. Trata-se, portanto, de um respeito de matriz comportamental, mas também há o respeito que se dirige a uma cultura, a uma nação ou a uma etnia. Em verdade, esses dois aspectos não existem separados, nem jamais existirão contrapostos, porque o respeito, analisado à luz da espiritualidade, é sempre integral. Não se trata de uma qualidade para ser usada em momentos específicos, e sim de maneira globalizante, mormente quando se trata do gênero humano. O respeito autêntico é, acima de tudo, diferente da atitude artificial, protocolar, estudada, relacionada a boas maneiras ou coisa semelhante, comum no meio social, que clama por reconhecimento e visibilidade, quando não é estritamente interesseira e falsa. O respeito espiritualmente considerado representa, antes,
a certeza do valor do ser humano, da dignidade de sua essência. Fundamenta-se em princípios que transcendem as imposições e as tensões sociais. Para fazê-lo crescer em si, o indivíduo deve cultivar-lhe as raízes que se encontram em sua própria estrutura espiritual, na forma de faculdades e atributos. Ao desenvolver a capacidade de escuta, a empatia, a inteligência, a consciência de si mesmo, enfim, o autodomínio, o ser humano não permite que a noção de respeito próprio e coletivo se atrofie por falta de estímulo ou se degenere em simulacro de consideração e apreço. Com efeito, no que concerne ao exercício do respeito, há 3 linhas de ação que indicam contextos cada vez mais amplos e que devem ser meditados com especial atenção pelo estudioso da espiritualidade. O primeiro contexto, mais estrito, é a interioridade do ser humano e de sua consciência. Nele, ocupa papel de destaque o respeito próprio, sem o qual a alteridade fica seriamente comprometida. O contexto seguinte é o da ação na comunidade. Nele, dão-se as relações intersubjetivas, que só se podem realizar plenamente com o concurso do respeito e da tolerância mútuos. Por fim, o contexto mais amplo é o do respeito por todos os seres. Em praticamente todas as esferas de ação em que se deve exercer o respeito, há um elemento estruturante que, devido à sua intensa significação, deve ser destacado: o diálogo. Este representa a substância que sustenta todas as relações dignas e é a solução para considerável parte dos problemas humanos. Noção de colaboração. A ampla interação dos indivíduos permite que eles se complementem e cresçam coletivamente. A participação de tantas vozes exprime verdadeiramente a harmônica sinfonia da espiritualidade. Buscando desenvolver a compreensão sincera dos dramas vivenciados por nossos semelhantes, com um olhar empático, todos poderemos dar um passo significativo para que, coletivamente, não experimentemos situações excludentes, para que, unidos e esclarecidos acerca da importância do respeito mútuo, possamos construir uma cultura de interação e solidariedade. A noção de colaboração está diretamente associada à ideia de que todos os indivíduos possuem capacidade de receber novos conhecimentos, produzindo, a partir destes, outros conhecimentos que, por seu turno, irão contribuir para o enriquecimento da realidade social e para a ampliação dos atributos espirituais latentes de todos os envolvidos. Nesse processo colaborativo, escoimado de preconceitos e distinções fúteis, há um esforço de confiança e a abertura do indivíduo para novas possibilidades, circunstância na qual as influências globalizadas que penetram a vida cotidiana por todos os meios podem ser mais bem administradas, retendo o indivíduo unicamente os conteúdos que respeitam e elevam a dignidade humana. Conclusão: uma vez que o futuro se constitui de elementos especulativos, dedutivos e abstratos, e que este tende a se estabelecer de acordo com ações realizadas no presente, devemos cada vez mais concentrar nossa atenção nos fatos concretos que fazem parte do aqui e do agora, e não canalizar nossas energias para expectativas e elucubrações. Respeitemo-nos uns aos outros desde já, dos mais simples atos até as mais importantes decisões. Não nos esqueçamos de tratar os outros da mesma maneira que pretendemos ser tratados.
a percepção dos valores que realmente produzem bem-estar e tranquilidade, como o respeito e a tolerância, assim como o desenvolvimento da confiança em nós mesmos e nos processos que regulam a vida com vistas a seu aperfeiçoamento e plenitude, retira-nos de um estado paralisante de alerta que nos impede de entrar em contato com nós mesmos, de forma a rever posicionamentos e a ajustar comportamentos. A certeza de que existe uma realidade espiritual que tudo sustenta e interpenetra imprime um relevante impulso ao compromisso de cada indivíduo com sua própria felicidade e com a construção de um mundo melhor, mais fraterno e solidário, em que possamos perceber cada vez mais a magnitude do respeito e, por conseguinte, olhar nossos semelhantes como uma extensão de nós mesmos e não como concorrentes ou algozes. As sociedades modernas estão fundamentadas em complexos processos organizacionais que não nos cabe aqui mencionar, mas cuja nota principal é a rapidez das transformações. O ritmo acelerado passou a ser uma característica tão normal da vida que a grande maioria das pessoas não se dá conta de sua relevância na estruturação de suas próprias personalidades. Uma sociedade que não tem tempo para o intercâmbio de ideias, para uma conversa amena e respeitosa, enfim, que não valoriza o diálogo, tende a adoecer, a desequilibrar-se psiquicamente. Há duas maneiras de esvaziar realmente o valor do respeito: não acreditar em sua eficácia e presumir desenvolver-se espiritualmente sem ele. Estão aí a indiferença e a presunção. Demonstra-se, pois, a necessidade de mantermos juntas a atenção e a humildade para a consolidação do respeito próprio e do respeito ao próximo. Muito obrigado.